Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí de hoje como é que foi a movimentação do dia, né? O dia no índice para variar, ele está sendo daquele jeito, né? Tá cada dia um dia pior para se operar e a gente tem que se adaptar ao que tem, né, galera? Então, já deixa aquele like, curte aí e vamos falar do estudo de hoje. Antes, deixar um recadinho para vocês, tá, turma? As promoções das mesas proprietárias estão indo até amanhã, dia 31, então os links estão aí na descrição, tem mesa com 90%, né? E tem também o nosso grupo do Telegram, né? Onde a gente tem aqui, ó, o tópico sobre os cupons de mesas proprietárias. Então, lá você tem tudo atualizado para poder aproveitar, beleza? Bora falar aqui do que a gente está enxergando, né, para esse mercado, para a gente dar uma olhada sobre essas movimentações. Uma coisa eu tenho falado muito para os alunos, né? A gente que opera o Smart Money, a gente tá acostumado com aqueles traders de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, só que infelizmente o índice ele tá difícil e não tá sempre que ele nos dá essas oportunidades aqui, ó. Vocês podem perceber só aqui, ó, na mesma semana, dias horríveis de lateralização, né? Tá muito complicado operar, tá difícil operar o índice. E é por isso que naquele teste da mesa que eu estou fazendo, eu tenho mostrado para vocês como você fazer dinheirinho ali todo mês, né? Sem se alavancar feito um louco e passando no teste da mesa proprietária ali com calma, né? Então, isso a gente está fazendo com calma o teste justamente por isso, pela dificuldade que o índice está mostrando aí nesses últimos dias. E aqui, galera, o estudo que a gente tem aqui para hoje, ele basicamente ele se repete o de ontem, tá? A gente tem aqui as duas regiões de liquidez, aqui no meio. E assim, ó, tem que estar esperto com essas movimentações, tá? Para a gente não cair de gaiato. Estou só centralizando aqui, né? Aqui vocês percebam que ele deixou mais uma região de liquidez, então tem um topo triplo aqui. E aqui embaixo a gente tem essa liquidez. Né? O que eu tenho falado para vocês? Como o mercado está caindo, ó, percebam que ele veio aqui, não conseguiu romper e seguiu travado. Então amanhã, o que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção? Nas regiões de extremidade, tá? Então é nessas regiões aqui que a gente quer tomar as decisões e procurar por algo nesse sentido. O ideal é que assim, essa movimentação ele faça esse sweep aqui, se fosse o caso para subir, né? Porque como ele está em tendência de alta, esse seria o movimento esperado do índice. Então ele ainda está chegando, né? Se a gente pegar aqui, usar o range que a gente tem, né? Ele ainda está no meio dos 50%, então a gente teria que esperar ele aqui, ó, que a Golden Zone é essa região aqui de baixo. O desenho está todo torto, mas vocês entenderam, né? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de desenhar a grosso modo. Então, por isso que eu falo que essa região aqui é uma região interessante, né? E caso ele comece a subir aqui, tomem cuidado com essas regiões aqui, ó, porque se ele está fazendo fundo mais alto, a probabilidade é que ele vá testar a máxima e não esse meio aqui, tá? Então, tomem cuidado com essa movimentação. Por isso que tem que saber entender o que a movimentação do preço nos mostra, né? Então, aqui ela está muito clara, né? Nos mostrando o range e o pullback. Então, se daqui o preço começar a subir, existe uma grande chance dele ir testar a máxima, porque aí ele está confirmando, né, um topo mais alto, um fundo mais alto, dando assim continuidade na tendência. Então fiquem ligados nessa movimentação, beleza? E o Doleta, vamos falar do Doleta. O Doleta hoje ele acabou abrindo, furando aquele Fair Value Gap que a gente tinha deixado marcado e fez ele isso aqui a galera costuma chamar de deriva, né? Quando ele faz essa movimentação assim em alta para depois cair. A famosa deriva da galera de gráfico que adora isso.
E aqui sim a gente teve operações, né, oportunidades no dólar, a partir desse momento exatamente que eu falei. Ele fez essa movimentação, depois ele perdeu aqui, aí ele deu a chance, claro, na parte da tarde, né? Ou ele também teve a oportunidade aqui na abertura, né? Que ele abriu já dando continuidade no movimento de alta para pelo menos chegar ali no Fair Value Gap. E isso foi coisa que eu falei ontem, né? Como ele estava fazendo muito fundos mais altos, a atenção em ele abrir simplesmente dando continuidade para chegar no alvo. Então, isso que vocês têm que estar ligados, tá? Para amanhã, ele segue agora fazendo uma movimentação de baixa, né? Deixa eu só tirar esse Fair Value Gap aqui que já foi. A gente tem aqui agora regiões importantes de alvo aqui embaixo, né? Visto que ele perdeu estrutura, né? Ó, ele fez a renovação, fez essa movimentação aqui e agora ele perdeu estrutura, tá? Veio nesse Fair Value Gap aqui. Agora, se amanhã ele continuar, né, ele não conseguir passar dessa região, a ideia é que ele venha pelo menos testar essa zona aqui, tá? E aí fazer o pullback dessa região esperada. Então, fiquem ligados nessa movimentação, beleza? Pô, que preguiça, galerinha. Então, inclusive, a gente tem esses pontos aqui, ó. Deixa eu só deixar uma atenção aqui. Esse ponto aqui, quando sendo um ponto de liquidez importante, justamente por ter essa zona de reteste aqui no fundo, aqui atrás, tá? Então, fiquem ligados nisso daí. Ok? E o Nasdaq? Vamos falar de Nasdaq. Hoje o Nasdaq foi bom, poderia ter sido melhor, né? Eu acabei fazendo a venda aqui, peguei essa parcela da venda, tinha tomado um stop porque eu vendi aqui, ele me estopou, depois eu vendi de novo, ele me pagou, eu tomado um stop de $100 nas duas contas que eu estou terminando o teste. Agora a gente está ali com a Take Profit como próxima da lista, né? Agora com $2.700, faltando um pouco menos de $300 para fechar o teste dela, né? Aqui ele me tirou na volta, tá? Eu estava descendo, fazendo trading stop nesse trade, aí nessa volta aqui que ele acabou me tirando. Mas tinha sim probabilidades desse alvo, porque aqui era uma região de Fair Value Gap de 60 minutos, e isso é região muito importante. Tanto é que depois ele veio fazer aqui a nova tentativa e rasgou de novo para baixo, dando continuidade. Vamos dar uma olhada aqui, baseado no 15, o que a gente tem aqui, ó. Vocês veem a importância daquela marcação que eu falo, né, do time frame maior de 4 horas, ó. Ele veio à noite no mercado chinês, ele buscou a liquidez ali de cima, depois Londres não conseguiu passar daqui, ó. Significou que o sweep foi aqui na região da Ásia, depois ele se manteve aqui e a minha venda foi na perda do fundo ali. Ai, mas está vendendo o fundo. O fundo está aqui, tá? Isso aqui não é fundo, isso aqui é reversão de movimento. Então, a galera que não entende esse conceito tem que entender isso, tá? O que é e o que não é fundo e quais são os próximos passos do preço, tá? Assim como agora aqui, ó. O preço está chegando nesse sell side liquidity e aí qual que seria os próximos passos do preço? De acordo com a forma como ele vai reagir aqui embaixo, né? Ó, eu tenho essa zona aqui, que é uma região importante, e a partir daqui a gente vai ver qual a decisão que a gente toma. Existe sim uma grande possibilidade dele fazer essa volta aqui, passando dessa zona aqui, tá? Porque ele busca liquidez aqui embaixo, então a gente tem que estar atento nessa movimentação, porque agora ele está vindo testar para baixo aqui, inclusive porque tem essa zona aqui, ó, e esse aqui que eu já tinha marcado aqui já faz alguns dias dessa zona de liquidez aí embaixo, tá? Então fiquem ligados aí, tá vendo aqui, ó, nesse movimento. Certo, turminha? E o euro, vamos falar do euro? O euro hoje deu aquela quebra que eu tinha falado, ó, em dois pontos importantes.
Olha onde ele foi dar a venda. E depois ele fez o sweep aqui embaixo para dar continuidade, né? É o básico daquilo que a gente fala, né, turma? Quebrou a estrutura, foi até o POI, voltou, prendeu todo mundo na venda e deu continuidade na alta. O movimento básico, né? Que a gente está cansado de falar, até mesmo porque ele estava numa região já de limite aqui do fundo, né? E aí agora a gente tem o quê? Os pontos para cima, tá? Então o que vocês têm que ficar esperto agora? Quais são as regiões para cima que ele pode testar? Então olha só, ele veio aqui, fez essa região, fez um sweep aqui. Um ponto aqui seria ele vir aqui para dar continuidade nessa alta. Se ele continuar direto daqui, ponto de parada é o próximo order block, aquele que eu acabei de atualizar agora, tá? Então fiquem ligados e espertos nessa movimentação do euro aí, beleza? Porque assim, como eu falo, ele chegou no alvo lá embaixo, virou o movimento, agora a tendência é que ele volte uma boa parte, porque vocês estão vendo aqui, ó, que a pernada de baixa foi bem grande, né? Não cabe nem no gráfico de 15 minutos. Então fiquem ligados aí, porque pode estar começando um pullback aí, uma continuidade nesse movimento de alta. Beleza? Agora vamos falar para finalizar do ouro, né? O ouro segue fazendo máximas, de novo, ó, renovou máxima histórica, tá? A gente continua com essas duas regiões marcadas aqui embaixo, porque percebam que ele renovou máxima, porém ele já perdeu uma estrutura. Então fiquem ligados nessa região aqui agora, porque se ele perder aqui, vai ser para buscar os pontos lá de baixo, tá? Ele já demonstrou uma certa fraqueza aqui, porque ele já fez níveis mais baixos de fundo e não conseguiu romper topo aqui ainda. Essa abertura aqui agora do mercado às 19 horas, lá no Forex não abre, não fecha, né? Mas se ele não conseguir passar dessa máxima aqui e perder o fundo, podemos estar dando início na descida desse preço até ali embaixo, tá? Então fiquem aí ligados nessas movimentações aí, para a gente entender o que o preço vai fazer. Certo, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais vocês assistirem. Tenham todos um excelente dia. Deixa aquele like. Um grande abraço para vocês e até a próxima.